Pode começar, professor. Olá, pessoal. Cordial, boa noite. Como estão vocês? Tudo bem? Hoje é dia 15 de dezembro de 2025. Vamos para a nossa primeira aula de EAD, né? Ensino à distância, sobre estatística, né? Vamos estar desmistificando aí alguns problemas da estatística ligados aos nossos cursos, né? Que é extremamente importante, né? Vamos lá, pessoal. A primeira coisa, né, que nós vamos estudar é o seguinte. Eu coloquei assim para facilitar, como nós não estamos aqui frente a frente, nós estamos aqui através de uma plataforma, estamos falando através de vídeo com vocês. Eu fiquei imaginando qual seria assim as dúvidas de vocês, né? Então essas dúvidas eu fiz 60 perguntas. Dessas 60 perguntas eu fiz 60 respostas e dessas perguntas e respostas, eu também fiz 60 exemplos, né? Então, vamos começar para que vocês, para facilitar a vida de vocês, para que vocês vejam como é fácil a gente entender estatística, de acordo que ela é passada de forma simples para a gente. Vamos lá. O que é estatística, gente? A primeira coisa que nós vamos ver aqui, vocês já viram no segundo grau, né? Resposta: é as ciências que estuda dados, né? Exemplo: contar quantos alunos existem em cada sala, né? Por que é importante a gente ter estatística, gente? A estatística é uma forma matemática de você prever, de você fazer cálculo de tudo aquilo que você vai precisar na sua área de atuação, seja a área que for, né? Seja química, agropecuária, né? Por exemplo, vamos pegar da agropecuária, né? Um produtor de leite, né? Ele vai fazer uma estimativa de quanto, de qual será o tamanho do refrigerador dele, né, para colocar leite. Ele vai comprar vacas de leite, ele vai tirar leite, né? E qual será o tamanho do refrigerador? Ele tem que fazer contas, ele tem que fazer suposições, ele tem que ir atrás de estudos, né? Para saber qual será o mínimo, o médio e a máxima produção de leite dele. Quantos refrigeradores ele vai ter que comprar e quantos litros cada um vai comportar. Tá certo, gente? Isso é muito importante, né? Então, aqui, contar quantos alunos existem em cada sala de aula. É uma ciência que estuda os dados. Por que nós temos que contar os alunos na sala de aula? Qual é a importância? Cadeira, espaço, não é isso mesmo? Iluminação, se o quadro está visível para todos, se a voz do professor pode chegar até lá no final da sala com tranquilidade. É extremamente importante tudo aquilo relacionado à estatística. Vamos lá, segunda pergunta, gente. Nós vamos fazer 60 perguntas, 60 respostas e 60 exemplos. Para que serve a estatística? Já estávamos conversando isso agora. Resposta: para tomar decisões com base em dados, né? Eu vou vender geladeira, né, para uma região, por exemplo, lá para os esquimós. Você acha que vai dar certo, gente? Você acha que os dados me garantizam que eu vou ser vitorioso, eu vou ter sucesso na venda de geladeira para esquimó que vive em cima do gelo? Vocês acham isso? Não, claro que não. Então, quais as decisões, todas as decisões? O McDonald's, quando vai instalar uma lanchonete, uma cidade, ele quer saber a base de dados. Quantos habitantes tem, qual é a renda daquela cidade, se tem quantidade de pessoas suficiente para que mantenham essa loja durante vários anos. Caso contrário, eles vão tomar uma decisão de não abrir essa loja, caso não tenha todos os argumentos que eles precisam, todos os dados que eles precisam para abrir uma loja, né? Exemplo, vamos ver outro exemplo. Usar dados de vendas para decidir quantos produtos comprar, né?
Então, usar dados de vendas, né? O que eu estou vendendo? O que eu vendo diariamente de pão de queijo, de coxinha? Ah, pão de queijo eu vendo uns 100, coxinha eu vendo uns 500, né? Estou conseguindo vender umas 500 coxinhas por dia. Então, a minha média é essa, não é isso mesmo? Então, quantos produtos eu vou ter que comprar? Quanto de farinha de trigo? Quanto de para me fazer essas 500 coxinhas e 100 pão de queijo diariamente? Beleza? Então, tudo isso é estatística. O que são dados, gente? Né? Nós vamos começar bem devagarinho para que ninguém tenha nenhuma dúvida, nenhum probleminha a respeito disso, tá, gente? O que são dados, gente? Informações coletadas sobre alguma coisa, né? Exemplo, nota dos alunos em uma prova. Vamos coletar as notas dos alunos. Ó, a grande maioria tirou 0. Isso significa que temos que tomar uma atitude. Não estão entendendo a matéria, o professor não está conseguindo passar a matéria, talvez seja o caso até de substituir o professor ou substituir a didática dele. Você não concorda com isso? Então, os dados são extremamente importantes. Dados são informações coletadas sobre algum assunto, sobre algo, né? Os carros, após o aumento de etanol na gasolina, passaram a ter um comportamento ruim, né? Os motores começaram a... 80% dos carros analisados, de 100 carros analisados, 80 ficaram engasgando com essa mistura. São dados e são informações importantes, né? Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Entenderam, pessoal? Então, vamos lá, gente. Número 4. E população, gente? No caso da estatística, o que é população, né? Resposta: é o conjunto total que queremos estudar. Exemplos: todos os moradores de uma cidade. População da cidade. Certinho? Eu creio que isso ninguém tem dúvida, né? 5. Exemplos de população. Todos os bois de uma fazenda. Exemplo: uma fazenda com 1.200 bois representa a população estudada. Então, é aquilo que você vai estudar. Uma população, por exemplo, de capivara, do Rio Galheiro, né? Então, representa a população que você vai estudar, seja do que for. Número 6. O que é amostra, gente? Vocês têm dúvida a respeito do que é uma amostra? A resposta, gente, é uma parte da população. Exemplo: selecionar 100 moradores de uma cidade de 10 mil. O que é 100 moradores? É uma amostra. Qual que é a população? 10 mil. Entenderam? Fácil, né, gente? Nós vamos estudar, por exemplo, aí, no campo, 1.200 bois. Todos eles estão dando uma determinada doença. Desses 1.200 bois, nós vamos selecionar 200 bois para estudos, para exames de sangue, urina, mas nós vamos estudar porque estão dando uma determinada doença, estão dando uma determinada enfermidade. Então, as 200, em 1.200, 200 é uma amostra de uma população de 1.200 bois. Certinho, gente? Por que usar amostras? Por quê? Resposta: porque é mais rápido e barato para analisar toda a população. Se os bois, por exemplo, desse exemplo que eu acabei de dar, 1.200 bois, todos os bois estão tendo a mesma doença, a mesma característica, todos. Eu não preciso fazer exames de todos, né, dessa população de 1.200. Eu posso pegar uma amostra, né, uma amostra de 200 bois. O exemplo aqui que nós estamos aqui no exercício número 7, pesquisar a opinião política de 500 pessoas e não de milhões, né? Nós vamos pegar 500 pessoas idôneas aí, encontradas aí numa determinada cidade, ou um determinado estado, numa determinada região, né? E vamos fazer uma pesquisa a respeito de uma opinião política, né? O Vanderlei Alves
acabou de entrar aí, seja bem-vindo, Vanderlei. Número 8, gente, o que é variável, né? Dentro da estatística, o que é variável, né? A resposta é uma característica que varia nos elementos estudados. Vamos ver um exemplo. A altura, idade ou peso das pessoas, né? Então, nós já vimos aqui o que é uma variável, o que é uma amostra, o que é uma população, né? Vanderlei está chegando agora, população pode ser de animais ou da própria cidade, né? A população de uma cidade tem 100 mil habitantes, beleza, eu vou tirar 10 mil pessoas para me fazer um determinado teste, né? Então, 10 mil é uma amostra, né? E variável, né? Nessa amostra eu vou ver a altura, idade e peso das pessoas, né? Poderia ser de animais? Poderia. Vou estudar as capivaras do Rio Galheiro, por exemplo, né? Então, eu identifiquei que a população de capivaras do Rio Galheiro estão na faixa aí de 3 mil capivaras, né? Dessa capivara, eu vou pegar uma amostra aí de 30 capivaras. Nessas 30 capivaras, eu vou estudar a altura, idade e peso dessas capivaras, tá certo? Isso é variável. Então, população, amostra e variável, né? Número 9, gente. Exemplo de variável quantitativa, né? Exemplo de variável quantitativa. Resposta, o que é isso? É aquela medida em números, né? Então, vamos lá. Exemplo, temperatura de uma cidade. 30 graus Celsius, 29 graus Celsius, 32 graus Celsius. Isso é uma variável quantitativa. Você está dando valor a essa variável, né? A cada dia, no verão, é 30 graus, 29, 32, tá certo? Isso é uma variável quantitativa. Beleza, vamos chegando, gente. Estamos indo rápido aí, está indo muito bem, viu? Vamos lá, pessoal. Número 10, exemplo de variável qualitativa. O próprio nome já está falando, de qualidade, né? Resposta, aquela medida em categorias, né? Exemplo, cores de carros, né? Cores de carro, tem preto, branco e prata. São as cores hoje mais vendidas no mercado, não é isso? Então, isso aí é uma variável qualitativa, né? Bem de qualidade. A anterior é quantitativa. Fala de quantidade, quantidade de temperatura diária, né? Foi o exemplo que foi dado na 9. E na 10 aqui, o exemplo é variável qualitativa, é as cores dos carros, né? De qualidade. Número 11, gente, o que é tabela de frequência, né? Vamos lá, para a gente começar a entender bem estatística, é muito importante que a gente tenha conhecimento de toda a terminologia utilizada na estatística, para que mais adiante a gente não tenha nenhum tipo de problema com essas terminologias, tá bom? Então, a partir do momento que nós vamos tendo mais aulas, nós vamos ingressando aí, aprofundando, né? Aprofundando até a gente ter um conhecimento maior da estatística e da nossa área de atuação, beleza? Então, gente, o que é tabela de frequência? Pergunta número 11. Essas perguntas vão ficar aí no vídeo, vão ficar com vocês, né? Isso é muito importante vocês dar uma lida depois. O que é tabela de frequência? Resposta, é uma tabela que mostra quantas vezes cada valor aparece. É uma tabela que mostra quantas vezes cada valor aparece. Exemplo, 10 alunos tiraram nota 8. Tá falando que a turma tem 10 alunos? Não, não é isso, não. Veja aí, é uma tabela que mostra quantas vezes cada valor aparece, né? Paulo Roberto está participando, seja bem-vindo, Paulo Roberto. A Valdineia, Val está participando, seja bem-vinda, Valdineia. Seja bem-vindo, pessoal. Vamos chegando aí. Então, o que é tabela de frequência, gente? É uma tabela que mostra quantas vezes cada valor aparece. Então, 10 alunos tiraram nota 8, né? Geice Almeida está participando. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos aí. Nós já estamos na pergunta número 11, já estamos começando. Fiquem à vontade aí, viu? Gente, então é o seguinte, ó.
Tainara Chaves, boa noite, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal, vamos para frente aí. Número 12, né? Nós estamos vendo todas as terminologias importantes para quem está chegando agora, todas as terminologias importantes com referência à estatística, né? Para facilitar na hora da gente fazer os exercícios, que todos tenham aí conhecimento dessas terminologias, tá? Para que serve a tabela de frequência, né? Nós vamos falar de tabela de frequência nos exercícios, e aqui está perguntando, para que serve essa tabela de frequência? Resposta, para organizar os dados, né? Todos os dados que nós coletarmos vão ser colocados na tabela de frequência. Exemplo, mostrar quantas vezes cada idade apareceu num grupo, né? Então, um determinado grupo, 60 anos de idade especificamente, quantas vezes apareceu em cada um dos grupos, né? Então, isso é uma tabela de frequência. Num determinado grupo, quantas vezes a cor branca em carro, né, apareceu? É uma tabela de frequência, tá certo? Nos dias do mês, quantas vezes durante 30 dias apareceu a temperatura de 30 graus, né? Então, vamos colocar na tabela de frequência. Número 13, o que é classe, gente? Vamos lá. Número 13, o que é classe? Resposta, intervalo que agrupa dados contínuos. Vamos lá, gente. Vamos prestar atenção, são 9 horas e 15 minutos, né? Quem tiver um pouquinho cansado aí, chegou do trabalho, está se preparando para o trabalho, toma um cafezinho, come um pão de queijo, viu, gente? Beleza aí? Professor, boa noite. Essas coisas aí precisam ser anotado? Olha, vai ficar tudo com você, viu, Geis? Vai ficar tudo com vocês. Esse vídeo vai ficar com vocês, tá? Se for o caso, depois vocês entrem em contato com a tutora, viu? Ela pode passar essa aula aqui diretamente para vocês, tá? No momento é só prestar atenção mesmo, viu, Geis? E se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Gente, o que é classe, né? Vamos lá. Resposta, intervalo que agrupa dados contínuos. Ih, tá complicando. Tá não, gente. Aqui vai ser tudo devagarinho, no ritmo de vocês, no ritmo daqueles que têm que gostariam de conhecer estatística, né? Vamos ver, exemplos, né? Para vocês entenderem. Idades agrupadas em de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24. Então, vamos ler de novo lá para que vocês entendam. O que é classe? Intervalo que agrupa dados contínuos, né? Então, qual que é o exemplo aqui está muito claro, está muito transparente para a gente. Idades agrupadas entre de 10 a 14, de 15 a 19, de 20 a 24, né? Então, nesse intervalo que agrupa esses dados de idades, tá certo? Beleza, gente? Tá todo mundo entendendo aí, beleza? Por enquanto, gente, são só terminologias, tá? A partir dessas terminologias, aí, ó, todo mundo entendendo, muito bom. A partir dessas terminologias, depois, na próxima aula, nós já vamos entrar em outro tema, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que é a amplitude de classes, né? Amplitude de classes. Resposta, diferença entre limite superior e inferior, né? Exemplo, classe de 10 a 20 tem amplitude 10. O que significa isso, gente? Que nós estamos saindo de 10 até chegar a 20, a amplitude, ou seja, o que eu tenho que somar, né? Qual que é a amplitude, qual que é a soma que eu tenho que aderir, eu tenho que ajuntar, eu tenho que somar o 10 para chegar ao 20. Isso é chamado de amplitude de classes, né? Amplitude de classe, então, é simplesmente qual o número, né, que está aí no limite inferior, que eu vou somar para chegar ao limite superior, né? Então, 10 mais 10 é 20, né? Classe de 10 a 20 tem amplitude 10, né? Seria a diferença para chegar, tá bom, pessoal?
Número 15, gente. O que são séries? O que são séries estatísticas, né? Resposta: dados organizados em sequência, pessoal. Dados organizados em sequência. O que são séries estatísticas? Dados organizados em sequência. Exemplo: produção mensal de leite durante um ano. O Breno acabou de aparecer aí. Seja bem-vindo, Breno. Viu? Seja bem-vindo aí. Ó, então, o que são? Nós estamos na pergunta número 15, gente. São 60 perguntas, 60 respostas, com 60 exemplos, tá? Como a gente está aqui falando aqui, né? Quando eu expliquei isso no início, né? Para as pessoas que estão chegando aí agora, né? Como nós temos pouca comunicação, né? Então, eu fiquei imaginando quais seriam as dúvidas de vocês, né? Então, coloquei as dúvidas mais simples e vamos aumentando ela até as dúvidas mais difíceis, né? Então, eu fiz 60 perguntas com 60 respostas e coloquei 60 exemplos, né? Para que todo mundo possa entender bem o assunto que nós vamos conversar, né? E, através disso, nós vamos caminhando, né? Sempre nesse sentido, perguntas, respostas e exemplos, perguntas, respostas e exemplos, para que a partir do momento que se vocês tiverem que estudar em casa, seja uma forma bem tranquila de vocês estudarem, tá? Então, vamos lá, gente. A pergunta número 15, nós temos a nossa tendência agora é chegar até a pergunta número 60, né? São 9 horas e 21 minutos. A aula termina às 10h30, tá bom, pessoal? Então, estamos bem, já estamos na pergunta número 15, estamos indo muito bem, tá bom? Então, beleza, vamos lá. O que são séries estatísticas? Resposta: dados organizados em sequência. Né? Exemplo: produção mensal de leite durante um ano. Então, durante um ano, nós temos o que foi produzido em janeiro, o que foi produzido em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não é isso? Então, a produção mensal de leite durante um ano, isso é uma série estatísticas. Tá certo, pessoal? 16. O que é série temporal? Série estatística, lembra da produção de leite durante um ano. E o que é série temporal? Resposta: dados ordenados no tempo. Dados ordenados no tempo. E, para fazer uma comparação na série estatística, são dados organizados em sequência. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E esse aqui, o que é série temporal? São os dados ordenados no tempo. Qual é o exemplo que a gente pode ter? Olha aí, gente. Vendas semanais de um mercado. Vendas semanais de um mercado. Né? Vendas semanais, nós temos já segunda-feira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não sabemos se esse mercado trabalha no domingo, tá certo? Então, o que é uma série temporal? Dados ordenados no tempo, exemplo, vendas semanais de um mercado, né? O outro nós vimos que está mais relacionado, séries estatísticas, está mais relacionada ao quê? Aos dados mensais, né? E essa aqui está o quê? Essa série temporal está mais ligada aos dados semanais. Gente, a número 17 continua, tá? Terminologia, o que é série geográfica? O que é essa série geográfica dentro da estatística? Tudo dentro da estatística, gente, tá? Resposta: dados organizados por localidade. Exemplo: número de escolas por estado, né? Então, isso aí é uma série geográfica. Dados organizados por localidade. Beleza, pessoal? Né? Então, quantas escolas eu tenho, quantas escolas de ensino médio públicas eu tenho por estado, né? Então, isso aí seria uma série geográfica. Gente, 18. O que é série específica? Né? O que é série específica, gente? Resposta: dados referentes a grupos ou categorias. Exemplo:
Produtores rurais separados por tipo de cultura. Ó, interessante isso aqui, ó. Vamos estudar isso aqui um pouquinho mais, ó. Dados referentes a grupos ou categorias. Esse grupo ou categoria nós colocamos como exemplo produtores rurais. Separados por um tipo de cultura, então nós podemos colocar os produtores, todos os produtores rurais são produtores de soja? Não, tem produtor de leite, produtor de café, tem produtor que é de soja, de leite, de café, né? Então, tem vários produtores. Então, uma série específica são dados referentes a um grupo ou categoria, produtores rurais separados por tipo de cultura. Que cultura? Produtor de soja, ou produtor só de café, ou produtor só de milho, entenderam? Ou só produtor de leite, né? Tá certo, pessoal? Então, uma série específica são dados referentes a um grupo ou categoria. Como exemplo, produtores rurais, né, separados por um tipo de cultura. Ou produtores rurais de soja, por exemplo, é uma série específica. 19, gente, o que é distribuição de frequência, pessoal? Distribuição de frequência. Resposta: agrupamento de dados por classes e frequências. Então, nós vamos agrupar esses dados por classes e frequências. Exemplo: 15 pessoas têm renda entre R$ 1.000 e R$ 2.000, né? Isso é uma distribuição de frequência. Podemos colocar aqui: 20 pessoas têm renda entre R$ 2.001 e R$ 3.000. Entenderam? Então, isso é uma distribuição de frequência, tá bom? Sempre que a gente for lá na frente falar a respeito disso, nós vamos voltar nesse conceito ou vamos colocar o conceito embaixo, pequenininho assim, para que vocês vão fixando essas terminologias específicas da estatística. Pode ficar tranquilo, a matéria é extremamente simples, extremamente fácil, tá? Ninguém precisa ficar com medo de estatística. Até agora, ninguém tomou bomba em estatística, porque são coisas bem simples, gente. E a ideia aqui do professor é desmistificar a estatística, tirar todo o medo da estatística. Igualzinho você gosta. Tem o pessoal que quer estudar, aperfeiçoar em áreas da saúde, área da agricultura, área administrativa e outras mais. Por quê? Para muitos dessas áreas são horríveis. Mas por que você vai fazer aquilo? Porque você gosta. Então, a desmistificação funciona da seguinte maneira: a partir do momento que você entende que é simples, que não tem grande dificuldade em nada, você começa do básico, vai caminhando, até que aquilo entre com facilidade no seu entendimento, passa a ter um raciocínio. Você consegue visualizar isso e formar um raciocínio lógico rapidamente, tá certo? É assim que a gente quer trabalhar com vocês, beleza? Então, vamos lá, gente. A 19. O que é distribuição de frequência, né? Distribuição de frequência. Grupamento de dados, aí nós já falamos aí, né? 15 pessoas têm renda de 1.000 e 2.000. 20, gente. O que é frequência absoluta? O que é frequência absoluta? Resposta: quantidade de vezes que um valor aparece. Exemplo: a nota 7 aparece 12 vezes. Isso é uma frequência absoluta. Então, por exemplo, numa sala de 40 alunos, a nota 7 aparece 12 vezes nessa sala, nessas provas, desses alunos, dessa sala específica. Então, é a quantidade de vezes que um valor aparece. E a nota 8, né? A prova vale de 0 a 10, né? Então, isso aí, qual que é a frequência absoluta do número 7 numa sala de 40 alunos? O professor, a nota 7, ela apareceu 12 vezes. Essa é a frequência absoluta, tá? Muito fácil de entender. Número 21, gente, o que é frequência relativa? Frequência relativa. Resposta: porcentagem que cada valor representa, né? Vamos ver esse exemplo aí, gente. Exemplo: 12 alunos de 30, 40%,
né? Então, quando a gente coloca no exemplo, a gente é extremamente fácil, é mais fácil a gente lembrar do exemplo do que da resposta. Então, a frequência relativa é quantos por cento uma determinada quantidade de aluno representa dentro do todo, né? Então, 12 alunos de 30. Então, a sala tem 30 alunos, 12 alunos. Qual que é a frequência relativa? 40%, né? 12 alunos significa 40% de 30 alunos. Entenderam? Então, é simples, gente. Por isso que eu coloquei muito exemplo aqui, porque se você não entender da primeira vez a resposta, na hora que você for estudar alguma coisa nesse sentido, você, pelo exemplo, você vai entender com muita facilidade. Como calcular frequência relativa? Aqui, o que é a frequência relativa, né? Como calcular essa frequência relativa? Frequência absoluta dividido pelo total vezes 100. Exemplo, 15 dividido por 50 vezes 100, que é 30%. Tá? Isso aqui seria a fórmula de você conseguir fazer o quê? A porcentagem, gente. Tá? É extremamente simples isso aí. Frequência relativa, como calcular ela, é a fórmula com que se calcula a porcentagem. 23, gente. O que é frequência acumulada? O que é frequência acumulada, gente? Resposta: soma das frequências até uma classe. Soma das frequências até uma classe. Vamos ver o exemplo. 5 mais 8 mais 10 é igual a 23. 23 pessoas até a terceira classe. Tá certo, gente? Então, frequência acumulada é a quantidade de pessoas que nós conseguimos até uma determinada classe, tá? 5 mais 8 mais 10, 23 pessoas até a terceira classe, né? Beleza, pessoal? Então, se fosse até a segunda classe, 5 mais 8. Se for na primeira classe, 5. Então, até a terceira classe, 5 mais 8 mais 10. Primeira classe tem 5 pessoas, segunda classe tem 8 pessoas, terceira classe tem 10 pessoas. A soma dessas aí é a frequência acumulada, de 23 pessoas até na terceira classe. Por quê? Porque eu somei até na terceira classe, tá? Então, tem a primeira classe, a segunda classe e a terceira classe, tá bom? E a soma de todas essas 3 classes é a frequência acumulada. É muito simples, gente, tá? Nós temos que abrir um pouco a cabeça, porque quando se fala em estatística, né? Quando a gente fala em estatística, a gente acaba ficando muito nervoso, muito preocupado. Nossa, gente, que isso? Estatística, que coisa. Calma, gente, é extremamente simples, extremamente fácil, tá? E vocês vão ver, essa terminologia aqui, ela é simples, e os exercícios serão mais simples ainda, tá? Vamos lá, gente. Número 24. Para que serve a frequência acumulada, gente? Para que essa frequência acumulada que nós acabamos de falar aqui agora, né? Soma das frequências até uma classe, até uma determinada classe, né? No exemplo aqui, nós fomos até a terceira classe. A primeira classe tem 5, segunda 8, a terceira 10, deu 23 pessoas, né? 23 pessoas é a frequência acumulada até a terceira classe, né? Então, para que serve essa frequência acumulada dentro da estatística? Para saber quantos valores estão abaixo de certo ponto. Vamos lá? Para saber quantos valores estão abaixo de certo ponto. Exemplo, gente. Com exemplo fica mais fácil. Saber quantos alunos tiraram até nota 7. Tá dando um retorno aí da minha voz aí, gente. Tá atrapalhando muito esse retorno aí. Eu não sei de onde tá vindo esse retorno aqui não, viu? Melhorou? Eu acho que melhorou agora, né? Eu acho que o problema estava aqui comigo. Então, gente, ó, 24. Para que serve a frequência acumulada? Resposta: para saber quantos valores estão abaixo de certo ponto. Exemplo: saber quantos alunos tiraram até nota 7, né?
Então, dentro dessa frequência aqui, por exemplo, aqui, ó, frequência acumulada aqui de pessoas, né? Qual que seria o quê? Quantos alunos tiraram nota tiraram nota 7 nessa frequência acumulada, né? Seria exatamente para isso. Paulo, fica um pouquinho sem sentido sem o exercício. Calma, gente, calma, né? Calma. Tudo, a hora que a gente colocar aqui a teoria com os exercícios, vocês vão verificar que é extremamente fácil. Vão ficar só com a terminologia na primeira aula. 25. O que é representação gráfica? Resposta: mostrar dados em gráfico, gente. Né? O que é representação gráfica? É você mostrar dados em gráficos. O exemplo, gráfico de barras mostrando as vendas, né? O primeiro dia as vendas foi desse tamanho, segundo desse tamanho, terceiro e tal. Então, o gráfico vai determinar a quantidade de vendas e o volume dessas vendas no gráfico, né? Extremamente simples, né? 26. Para que servem os gráficos? Para que serve gráfico, gente, dentro da estatística? Resposta: para facilitar a visualização dos dados. Os gráficos nos dão uma noção rápida daquilo que a gente estudou dentro da estatística, tá certo? Um exemplo seria um gráfico mostra mais rápido que uma tabela. Você colocou tabela e tudo, e tal, a hora que você coloca o gráfico, percebe claramente um gráfico de vendas, né? Um gráfico de janeiro a dezembro, o mês que você mais vendeu. Gente, você bate o olho, ó, esses meses aqui foram legais, os outros não, né? Isso é muito simples, muito rápido. O que é gráfico de barras? O que é gráfico de barras, gente? Gráfico formado por barras verticais ou horizontais, tá? Exemplo, barras mostrando as vendas por produto, beleza? Cada produto tem uma barra determinada, né? 28. Quando usar gráfico de barras, gente? Olha aqui para vocês verem o tanto que é fácil essa aula, fácil essa matéria aqui. Quando queremos comparar categorias. Exemplo, comparar produção de soja, de milho e de trigo, né? Nós queremos comparar essa produção de soja, milho e trigo durante os últimos 5 anos. Então, a gente pode fazer cada um, o soja vermelho, o milho azul, o trigo verde, gráficos de barra, e colocar os anos lá dos últimos 5 anos, 2025, 2024, 2023, assim por diante. Qualquer pessoa que bater o olho ali, você vai saber quantas sacas a determinada fazenda, sacas por hectare, teve de soja, de milho ou de trigo, num gráfico simples, né, bem objetivo, né? 29, gente, já estamos quase na metade da aula, gente. Vamos prestar atenção aí, são 9 horas e 36 minutos aí, ó. Vai dar tempo da gente ver toda a aula, ainda voltar no início aí, tirar algumas dúvidas aí. Vamos lá. 29. O que é gráfico de barras agrupados, gente? Né? Nós acabamos de falar a respeito aqui do milho, da soja, do trigo, né? São barras agrupadas lado a lado, né? Como exemplo, vendas de 2023 e 2024 em cada mês, né? Esse é um outro exemplo. Nós podemos colocar todas as vendas aí de 2023, 2024, de lado a lado, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né? Até que a gente possa fazer um gráfico aqui demonstrando todas as nossas vendas anuais num gráfico só. Tá certo, pessoal? Completando aí a metade da aula, gente, 30 perguntas, 30 respostas e 30 exemplos, né? Nós vamos aqui para a pergunta de número 30, quando usar barras agrupadas, né? Parece extremamente simples, mas vamos ver a resposta. Para comparar grupos em uma mesma categoria, né? Exemplo, notas de meninas e meninos em cada disciplina, né? Então, vamos colocar a barra das notas das meninas em comparação com a barra da nota dos meninos e em cada disciplina. Vamos ver como cada um se saiu em cada disciplina, tá certo?
Vamos ver o que as meninas e o que os meninos possuem de maior facilidade na hora do conhecimento. Certinho, pessoal? Extremamente fácil aí. Número 31, que é gráfico de linhas, pessoal. O que é gráfico de linhas? Nomenclatura extensa, mas a partir do momento que a gente for usar, reforço isso aí sempre com vocês. A partir do momento que nós formos usar os exercícios específicos da área de estatística, que é o que importa para cada um de nós aqui, esses conhecimentos serão colocados abaixo na tela para que vocês voltem a lembrar de cada um deles, tá bom? Então, o que é gráfico de linhas? Resposta, pontos ligados por linhas, né? Então, não é mais de barras. Agora, nós temos linhas, né? Aqueles gráficos que sobe, desce e tal. Muito importante em bancos, por exemplo, para ver o rendimento, o juro, mês a mês, né? Exemplo, crescimento mensal da temperatura, serve também, né? Como que é o comportamento da temperatura, dia 1º de dezembro, dia 2 de dezembro, 3, 4, 5, até dia 30 de dezembro. Como se comportou a temperatura? Foi a 29, desceu a 25, subiu a 31. Então, é ligado por linhas, né? Extremamente fácil, né? Para que serve o gráfico de linhas? Nós falamos do gráfico de barras, agora vamos falar do gráfico de linhas, para mostrar tendências, né? Quais são as tendências? Qual que é a tendência de... A partir do momento que você estuda o gráfico de linhas, fica fácil você visualizar que janeiro é qual é a tendência da temperatura, fevereiro, março, abril, maio, junho, porque vai nós podemos visualizar a temperatura diária de todos os meses, né? Então, para mostrar tendências. Exemplo, aumento da produção de leite ao longo do ano. Aqui o exemplo já mudou, já não é mais temperatura. Aumento da produção de leite ao longo do ano. Então, quando o gado está comendo capim no pasto, né, qual que é a produção de leite? Quando começa a seca, diminui a oferta de capim no pasto, eu começo a dar silagem de ração. O que acontece? Sobe a quantidade de leite, não é isso? Então, isso é importante para a gente. 33, o que é gráfico de áreas? O que é gráfico de áreas, pessoal? Já falamos de gráfico de barras, gráfico de linhas, e o que é gráfico de áreas? Né? Resposta, gráfico de linhas com área preenchida. Quando tem linhas, né, e entre essas linhas está preenchida com uma determinada cor. Então, a área representando, o exemplo aqui, área representando o aumento do faturamento, né? Então, o aumento do faturamento, a linha foi assim até ali, então está achuriado, está marcado logo abaixo da linha, né? A área preenchida, né? Naquele espaço. Fica mais fácil a visualização. Esse é um gráfico de áreas, é o gráfico de linhas com área preenchida. 34. Quando usar gráfico de áreas? Para que eu vou preencher uma determinada, abaixo de uma determinada linha, né? Para mostrar valores acumulados, né? Exemplo, crescimento acumulado de vendas trimestrais. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo chamar a atenção para esse detalhe, né? Então, quanto que eu vou usar um gráfico de área achuriada, área marcada, as linhas estão aqui assim, subindo aqui assim, eu vou achuriando aqui embaixo. Eu vou preenchendo essa parte aqui embaixo do gráfico. Para quê? Para demonstrar simplesmente algo que eu quero chamar a atenção no meu gráfico, tá? 35. O que é gráfico em pizza, gente? Nossa, uma hora dessa, uma pizza, hein? Com a Coca-Cola geladinha, hein? Nenhum de vocês aqui não está querendo mandar para o professor aqui, não? Eu ia ficar muito satisfeito se vocês fizessem isso. Bem, mas vamos voltar aqui para o assunto aqui. Ó, não ouvi ninguém falar. Ó, o Vanderly Alves deu uma risada. Beleza, Vanderly, ó. O pessoal aí está dando risada aí, ó. Coisa boa. A gente já está numa fome violenta essa hora, né? Vamos tomar um cafezinho, né, gente? 15 para as 10, dona mesa terminal. Fica tranquilo, gente.
Não afoba, não. O que é gráfico em pizza, gente? Vamos lá, é um círculo dividido em fatias. Todo mundo sabe, né? Exemplo, 40% dos alunos meninos e 60% das meninas. Fica muito fácil essa representação gráfica em termos de pizza, né? Fica muito fácil. Beleza. Quando usar gráfico em pizza? Quando a gente está com fome. Não, velho, peraí, nessa não. Resposta: para mostrar porcentagens de um total. Só isso. Nós queremos demonstrar porcentagem de um total. Exemplo, divisão do orçamento familiar. Quanto que nós pagamos de água, de luz, de telefone, de internet, de transporte, de alimentação, de aluguel, entendeu? Então, no gráfico em pizza, fica muito bem explicado, beleza? 37, gente, o que é gráfico de dispersão? Ó, esse dispersão aí, vamos ver o que é isso. Resposta: gráfico com pontos no plano cartesiano. Gráfico com pontos. Tem pontos. Tem um plano, né? Uma folha, e tem pontos, né? Vamos ver um exemplo disso para ver se facilita essa explicação aí. A altura vezes o peso de 20 alunos, né? Então, aqui está sendo colocado da seguinte forma, gente, que o gráfico de dispersão são aqueles gráficos utilizados quando você vai relacionar a altura, por exemplo, como exemplo foi dado aqui, a altura e o peso de 20 alunos. Então, a média de altura dos 20 alunos com a média do peso dos 20 alunos. Então, são pontos dentro da folha. Tá certo, gente? Então, são apenas ponto. Imagina que tem aqui o gráfico ele é dessa maneira aqui, não é isso? Ele tem aqui, e aqui no meio, em vez de ter linhas, ele tem só um ponto, tá? Um ponto aí, altura em relação ao peso dos 20 alunos, né? Então, quanto mais altos os alunos, mais pesados, quanto mais baixo, mais leve, não sei, né? Isso aí seria de acordo com o gráfico. 38, pessoal, vamos lá. Para que serve o gráfico de dispersão? Vamos lá. Vamos entender melhor esse gráfico de dispersão aí, gente. Resposta: para ver relações entre variáveis, né? Exemplo: quanto mais estudo, maior a nota, né? Então, é isso aí. Então, esse aqui também é aqui, ó, para vocês entenderem. Quanto maior a altura, maior o peso, né? Quanto menor a altura, menor o peso. Então, aí, ó, gráfico de dispersão para ver relações entre variáveis. Altura e peso são duas variáveis, que pode ter relação entre elas, né? Então, aí, ó, quanto mais eu estudo, maior é a minha nota. Então, quais são as duas variáveis aí? Quanto mais eu estudo. E a outra, a nota. Quanto menos estudo, menor a nota. Quanto mais estudo, maior a nota. E o gráfico de dispersão, então, serve para ver relações entre variáveis. 39, gente. O que são medidas de tendência central, pessoal? Vamos lá. Então, fica tranquilo, mais uma vez, gente, são muito conhecimento, muito pouco tempo, a gente vai jogando isso em cima de vocês, jogando, o povo vai ficando até meio doido, alguns resolvem sair, não, pode ficar tranquilo, gente, pode ficar tranquilo, o tempo é curto, mas nós vamos passando aqui esse conhecimento para vocês, depois vocês dão a lida em casa a respeito disso, os outros exercícios são para fixar e para dar melhor entendimento daquilo que foi falado aqui em termos práticos, exercícios, tá? Dentro do nosso curso técnico, beleza? Então, fica tranquilo, isso aqui vai, em vez de complicar, isso aqui vai facilitar e muito, mas nós temos que falar de termos relacionados à estatística, senão o pessoal vai ficar todo mundo boiando quando a gente começar a colocar os exercícios, né? Então, vamos lá, gente. Fica calmo, fica tranquilo, vai dar tudo certo. A estatística, vocês vão desmistificar a estatística a partir de agora e verificar que essa é a matéria mais fácil que tem, viu? 39. O que são medidas de tendência central?
O que são medidas de tendência central? Resposta: valores que representam o centro de dados. Então, vamos ver o exemplo. Média das notas de uma turma. A média já não é o centro, já não é o que determina a maioria das notas da turma. Qual que é a média? Não é isso? Então, medidas de tendência central é a média, como exemplo, podemos dar a média das notas de uma turma, né? É muito simples isso aí, gente. Muito simples. 40. Quais são as principais medidas de tendência central? Vamos lá. Resposta: famosa média, né, gente? Qual é a média de idade dos alunos que estão assistindo a aula agora, né? Mediana e moda. Opa, então nós temos que ver o que é mediana, o que é moda e o que é média, né? Exemplo: média 6, mediana 7, moda 8. Então, o que é mediana e o que é moda, né? Nós vamos estudar sobre isso aí, tá certo? Importante é saber que quais são as principais medidas de tendência central: média, mediana e moda, tá? Média todo mundo sabe, e mediana, e moda. Então, vamos lá, vamos estudar eles agora aqui, tá certo? 41. O que é média, gente? Resposta: soma dos valores dividida pela quantidade. 2 mais 4 mais 6, dividido por quê? Por 3, né? 2 é um número, 4 é outro número, 6 é outro número, né? Então, são 3 números, né? Nós vamos somar eles e dividir pela quantidade deles. 2 mais 4 mais 6 dividido por 3, que é igual a 4, né? Então, essa é média, né? Volta aqui atrás aqui para vocês entenderem, então. Quais são as principais medidas de tendência central, né? As medidas de tendência central é a média, a mediana e a moda. E o que é a média? A média é quando vocês já fizeram isso várias vezes, né? Vocês pegaram ali, qual que é a média entre 2, 4 e 6? Você vai somar 2 mais 4 mais 6 dividido por 3. Por que 3? Porque 2 é um número, 4 é um número e 6 é um número. Então, tem 3 números ali, certinho? Vamos para frente. Exemplo de cálculo de média. Calma, gente. Mediana e moda está lá na frente. Calma. Vamos lá, gente. Vai dar tempo aqui, ó. São 9 minutos para as 10 horas. A aula termina 10h30. Vai dar tempo. Espera, fica tranquilo. Exemplo de cálculo de média. Todo mundo já sabe isso, mas vamos recordar. Resposta: média das idades. Imagina que tem uma criança de 10, de 12, e 14 e 12, né? Isso aqui está meio errado aqui, faltou a vírgula aqui, né? Esse vocês tiram isso daí. Exemplo: 10 mais 12 mais 14, né? Uma criança de 10 anos, uma criança de 12 anos ou de 14 anos, né? Qual que é a média da idade deles, né? Qual que é essas crianças aí? Está com média de quantos anos? São 3 crianças, 10 mais 12 mais 14 anos, né? Dividido por 3, porque são 3 crianças, e a média deu 12, né? Acredito que ninguém tem dúvida a respeito disso, não é isso? Agora entramos aí na mediana, viu? Vocês ficaram estressados à toa. O que é mediana, gente? Mediana. Média é uma coisa. E mediana? Resposta: valor central em dados ordenados, né? É o valor central em dados ordenados. Vamos lá? Pelo exemplo, tudo fica mais fácil. Olha aí. Em 1, 3 e 5, a mediana é 3. Por que é mediana? Porque está no meio. Qual que é a mediana entre 1, 3 e 5? 3. Por quê? Está no meio. Entendeu, gente? Beleza? Facinho demais, né? 44. Exemplo de mediano. Nossa, nós vamos aqui, nós vamos mastigar esse trem aqui para que ninguém tenha dúvida de nada. O povo vai sair daqui numa felicidade. Eu estou entendendo estatística pela primeira vez. Aí, ó, viu? A Geice Almeida está aí numa felicidade, né, gente? Então, vamos lá, gente. Exemplo de mediana. Resposta: em 2, 4, 8, 10, 12 números,
né? A mediana é o quê? Quem é que está no meio aí, gente? Ó, 2 e 4 está do lado, 10 e 2 está do outro lado, e quem está no meio? 8. Que maravilha! Exemplo, o número do meio, né? Então, mediana, média é quando eu somo e divido pelo número de pessoas, né? E agora, mediana é o número que está no meio. Que maravilha! E moda? Está na moda. O que está na moda hoje, gente? Não, 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 gente, é estatística, é estatística. Vamos lá. O que é moda na estatística, gente? É roupa, não. Moda na estatística é o seguinte, resposta, valor que mais aparece. Mas moda também não é o vestido que mais aparece, que aparece nas novelas, que aparece nos filmes, não é o que mais está aparecendo? Também, né? Tem uma similaridade, não é isso? Então, aí, ó, o que é moda? Resposta, é o valor que mais aparece, né? Então, vamos ver, o exemplo aí, ó, facinho, 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 ó. Em 1, 2, 2, 4. Qual que é a moda? Qual que mais aparece? O 2. O 2 apareceu aí 2 vezes. O 1 apareceu uma vez, o 4 apareceu só uma vez. O 2 apareceu 2 vezes. Legal demais, né? Então, eu já sei o que é média, né? Soma, né? A média da idade nossa aqui, né? Do Juninho, da Geice, da Ana, dos outros mais 9 participantes. Eu não estou vendo o nome dos outros para me falar, viu, gente? Então, tem 9 participantes. A gente vai somar a idade dos 9 e dividir por 9. E a gente vai achar a média de nós que estamos participando aqui, certinho? Agora, a mediana é o número que está no meio, né? É o número que está no meio. E o que moda? É o valor que mais aparece, tá? Beleza? Tudo tranquilo? Entre 1, 2, 2 e 4, qual que é a moda? 2. Aparece mais vezes, tá certo? Exemplo de moda. Vamos mastigar esse assunto, gente. Exemplo de moda. Resposta em 5, 5, 6, 7, 8. São apenas números. Qual que é a moda? 5, gente. Por quê? Porque apareceu mais de uma vez. Lembra da moda, gente, né? A moda é camisa amarela, tá todo mundo usando camisa amarela. Passou na novela, passou aí vestido, não sei o quê, sapato, mesma coisa, né? É isso aí, lembra disso. Então, moda é aquele que aparece com mais frequência, né? O 5 apareceu mais de uma vez, a moda é 5. Exemplo, o mais frequente. Vamos lá, gente. Agora nós vamos começar o seguinte. Quando usar a média? Vamos lá, pessoal. Fica firme aí. Quase 10 horas aí. Tá? Faltando só meia hora. Tainara Chaves, ela saiu, gente. Ela foi ali tomar um café para não dormir, viu? Agora mesmo ela volta. Quando usar a média? Vamos lá. Resposta. Quando não há valores muito altos ou baixos que distorcem. Interessante isso aí, né? Então, quando não há valores muito altos ou muito baixos que distorcem. Você está vendo a média de umas crianças, de repente chega o vovô delas. Você pode fazer essa média? Não pode. As crianças têm tudo na faixa de 4, 5 anos de idade, o vovô tem 60, 70. Você não pode incluir o vovô nessa média. Entenderam? Exemplo, salários parecidos numa empresa. Então, tem o salário, 2.800, 2.700, 2.580, tal, você pode fazer a média. Se tem salário de 3 mil e salário de 20 mil, esse de 20 mil não pode entrar nessa média, porque senão ele vai dar o quê? Valor errado, equivocado, tá certo? Então, vamos lá. Então, quando você pode usar a média? Quando não há valores muito altos ou baixos que distorcem, tá? Lembra das crianças, né? Vai ficar errado. A hora que você somar a idade das crianças com a idade do vovô, aquelas crianças vão ficar com a idade distorcida, né? Quando usar a mediana, gente? Quando é que eu vou usar a mediana? Lembra que é aquele número que fica no meio, né? Resposta: quando há valores extremos. Quando existe valores extremos. Exemplo: salários
salários com um diretor ganhando muito mais que o resto, né? Vai ficar fácil de você visualizar esse salário, né? Então, tem salário ali de 2, 3 mil, né? Tem um diretor aí no meio ganhando 60 mil e tem depois os outros ali para cima de 4, 5 mil. Então, qual que é a mediana? Você usa a mediana para você achar tranquilamente aí o salário desse diretor, né? Quando há valores extremos. Nós vamos fazer exercício disso, gente? Vamos fazer exercício no próximo. Vocês vão ver o tanto que é fácil, tanto que é tranquilo, né? Quando usar a moda, gente? Quanto que vocês vão usar moda? Moda, vocês lembram quando que é moda? Moda é quando aparece mais de uma vez, né? 5, 5, 6, 7. Qual que é a moda? 5. Por quê? Porque apareceu duas vezes, né? O número 5 apareceu duas vezes. Então, vamos lá. Resposta. Quando você vai usar a moda? Quando queremos saber o valor mais comum. Não é, o valor mais comum não é aquele valor que se repete mais vezes, né? Exemplo, número de calçado mais vendido. Então, eu uso a moda. Então, tem um exercício específico para isso? Beleza, vocês estão começando a pegar o negócio. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, são ferramentas que eu utilizo em qualquer lugar, seja agricultura, seja na administração, no agronegócio, na química, para todo lado eu utilizo essas ferramentas na estatística, tá certo? Então, quando queremos saber o valor mais comum, exemplo, número de calçado mais vendido, né? Então, estou vendendo 37, 37, 37, 42, 43, 31, 37, 37, né? Qual que é a moda? 50, gente. Chegamos no número 50, falta apenas 10 perguntas, 10 respostas, né? Com 10 exemplos. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Muito facinho aí, eu acho que ficou só 10 perguntas para trás que eu comecei a falar e vocês não tinham acessado ainda, né? Então, podemos voltar para trás aí, a hora que terminar as 10 perguntas, com facilidade. Beleza, pessoal? O que é Altelier? Altelier. O que é Altelier? Já começam os nomes esquisitos, né? Mas nome esquisito, meu pai falava o seguinte, é difícil de você memorizar, mas depois você não esquece, porque ele é tão esquisito que depois fica fácil você entender o que significa, porque te custou um pouquinho mais de trabalho. O que é Altelier? Altelier. Resposta, valor muito diferente dos outros, né? Exemplo, idades. É aquela idade que a gente estava falando lá, mas aqui nesse caso tem outro nome, é um Altelier. Exemplo, idades, 10, 12, 13, 88, né? Então, tem uma criança lá de 10, de 12, de 13 anos, né? E o vovô de 88. O Altelier é o número 88. Ah, então ele tem um número, ele é designado um nome específico. Sim, tá certo. Outlier. Ó, já fui corrigido aqui, é outlier, tá? Obrigado, doutora Sara. Outlier, viu, gente? Desculpa, falei errado. Número 51, gente. Por que o outlier é importante? Resposta. Porque pode distorcer os resultados. Vocês lembram da idade? Se a gente for colocar a idade de criança com as idades do vovô, vai dar errado, vai distorcer o resultado. Criança de 4, 5, 4 anos e meio, papá, e a gente colocar a idade do vovô, vai distorcer tudo? Vai, gente. O exemplo aqui foi dado, um salário muito alto aumenta a média. E vai ficar aí, né? Nós estamos querendo fazer uma média aí dos salários aí para verificar se as pessoas estão ganhando muito pouco, mas eu coloco a média do salário, eu coloco o salário do diretor no meio e aumento a média lá para cima, mas não, está todo mundo ganhando muito bem, não preocupa não, está tudo ótimo. É mentira, né? É mentira. Um salário muito alto aumenta a média e distorce o resultado, tá certo? Então, outlier é importante. Por que o outlier é importante? Porque pode distorcer os resultados, né? Outlier é aquele número que
sai fora da média ali, que ele não pode ser colocado na média. Resposta, gente, o que é a amostragem? 52, né? Pergunta número 52. 52. O que é a amostragem? Resposta, processo de escolher uma amostra da população. Vamos lá, gente? O que é a amostragem? É o processo de escolher uma amostra da população. Exemplo, selecionar 20 alunos entre 300. Tá certo? Então, esses 20 alunos é uma amostragem dentro de uma população de 300 alunos. Beleza, gente? Então, é isso aí, processo de escolher uma amostra da população. 53, pessoal, vamos lá. Não desanima não, gente. Está quase acabando. São 60 perguntas. Está chegando no final. O que é amostragem aleatória? O que é amostragem aleatória, gente? Resposta. Todos têm a mesma chance de ser escolhidos. Vamos lá? O que é amostragem aleatória? Todos têm a mesma chance de ser escolhidos. Exemplo, sorteio de alunos usando números. Nós colocamos ali dentro, todos os números ali dentro de uma caixa. Essa caixa, ela não é transparente ali, ela é girada, então todos têm a chance de ser escolhidos, né? Isso é uma amostragem aleatória. Beleza, pessoal? Chegando aí no 54, pessoal, aí, ó. Tá bem próximo aí do final. Vantagem da amostragem aleatória. Qual que é a vantagem da amostragem aleatória, gente? Resposta, é mais justa e representativa, não é isso? Em vez de eu escolher o meu amigo, em vez de eu escolher aquele que eu tenho mais afinidade, em vez de eu escolher aquela pessoa com maior nota, o aluno com maior nota, etc, etc, etc. Então, eu coloco esse, faço essa amostragem aleatória e dou a oportunidade para que todos possam ter a mesma chance de ganhar, né? Exemplo, sorteio de 50 moradores para pesquisa eleitoral. Tá certo, pessoal? Isso é uma amostragem aleatória. 55, gente. Faltando apenas 5 perguntas para terminar o final. Dou parabéns para vocês que ficaram aí até agora. Né? 55. O que é amostragem estratificada, pessoal? Estratificada. Vamos lá. Resposta: dividir em grupos e sortear dentro deles. Vamos lá? O que é a amostragem estratificada? Eu vou dividir em grupos e sortear dentro de cada grupo. Eu vou sortear, mas antes eu vou dividir as pessoas em grupos. Eu não vou fazer um grande grupo. Olha a diferença dessa aqui. A amostragem aleatória é o sorteio dentro de um grupo. A amostragem estratificada, eu vou dividir em grupos e sortear dentro daquele grupo. Então, dentro desse grupo, eu vou sortear, dentro do grupo número 1, eu vou sortear o prêmio número 1, dentro do grupo número 2, eu vou sortear o prêmio número 2, e assim por diante. Entenderam? Essa é uma amostragem estratificada. O exemplo, sortear alunos por série escolar. Eu não vou colocar tudo dentro do mesmo sorteio. Eu vou dividir os alunos por séries escolar. Tá certo? 56, pessoal. Para que serve a amostragem estratificada? Para que serve esse tipo de amostragem estratificada? Para garantir que todos os grupos sejam representados. Tá, gente? Para que tenha representação em todos os grupos. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, quinta série. Eu não vou colocar tudo junto no mesmo sorteio. Eu vou separar em grupos, vou fazer uma amostragem estratificada, tá certo? Exemplo, pessoal, homens e mulheres representados igualmente na pesquisa, né? Vamos lá? Homens e mulheres representados igualmente na pesquisa. Então, grupos de homens, grupos de mulheres representados igualmente na pesquisa. 57, pessoal. O que é amostragem sistemática? Né? O que nós já vimos aqui até agora, gente? Ó, amostragem estratificada, né? Sortear alunos por série escolar. Então, vou pegar uma série, né, e vou sortear
um aluno dessa série, né? Essa aí é estratificado, né? Eu não vou... Antes aqui, a amostragem aleatória, eu posso pegar todas as séries e sortear um aluno de todas as séries. A amostra estratificada, eu vou dividir eles em séries e vou sortear em cada série um aluno, né? Agora, a amostra sistemática. O que é sistemática, gente? Escolher um ponto inicial e pular de intervalo em intervalo. Vamos lá o exemplo, pessoal. Selecionar cada 10 nomes em uma lista. Então, eu vou... Toda vez que eu chegar no número 10, eu vou selecionar esse nome. 10, 20, 30, 40, eu vou de 10 em 10. Vocês entenderam? Escolher um ponto inicial, qual que é o ponto inicial que eu escolhi aqui? 10. O décimo nome. Escolher um ponto inicial e pular de intervalo em intervalo. Qual que vai ser o intervalo? 10. Né? Vou selecionar cada décimo nome em uma lista, né? Certinho? Beleza? Entenderam? Isso é uma amostragem sistemática, beleza? 58, né? Faltam 3 perguntas para terminar aqui, gente. O que é rol? O que é rol em estatística? Resposta: dados colocados em ordem. Rol. Nós conhecemos rol da fama, né? E esse aqui em estatística, o que significa? Dados colocados em ordem. O exemplo: 2, 5, 8, 9 e 12. Que ordem que está sendo colocada aqui? Eu posso colocar o 5 antes do 2? Não. O certo é o menor. Esse rol aqui está do menor para o maior, né? Dados coletados em ordem, né? E essa ordem aqui está do menor para o maior. 2, depois do maior. 5, depois 8, depois 9, depois 12. Então, o rol é quando você coloca os dados colocados em ordem. A penúltima pergunta, pessoal. Vamos lá. Vai dar certinho, nós vamos talvez terminar a aula hoje mais cedo ainda, tá? O que é intervalo de classe? O que é intervalo de classe? É a hora da gente ir no recreio, comer uma coxinha, tomar uma Coca-Cola. Não, gente, não é isso não, gente. Opa, acorda aí, Ana. A Cláudia também aí. Acorda aí, Cláudia. O que é intervalo de classe, gente? Resposta, tá? Diferença entre limites da classe. Vamos ver o que é isso? Exemplo, em 20 a 30, o intervalo é 10. Então, vamos lá. O que é intervalo de classe? Diferença entre limites de classe. Então, nós temos o limite mínimo, 20, o limite máximo, 30, o intervalo entre um e o outro é 10. Entre 20 e 30, eu tenho aí um espaço que cabe o quê? 10, porque 20 mais 10 é 30. Entenderam? Beleza? Entre o menor número, 20, e o maior número, 30, quantos números cabem aí? 10. Não é isso? 21, 22, 23, 24, não é isso? Entenderam? Então, o que é intervalo de classe? Diferença entre limite da classe, tá? E a última pergunta, gente, depois dessa pergunta, eu vou deixar vocês descansarem em paz, sei que vocês já estão cansados, né? Então, vamos lá. 60. Por que organizar dados em classe? Por que nós temos que organizar esses dados aqui? Né? Intervalo de classe aqui, ó, diferença entre limite de classe. E agora, por que organizar os dados em classes? Por que eu tenho que organizar esses dados em classe? Para facilitar a análise de muitos dados. Exemplo, agrupar 1000 salários em faixas salariais. Agrupar 1000 salários em faixas salariais. Então, eu uso a organização dos dados em classes para facilitar a análise
de muitos dados. Como exemplo, agrupar 1.000 salários em faixas salariais. Gente, aqui é o nosso limite, né? Espero que vocês tenham, assim, entendido um pouquinho das terminologias utilizadas na estatística. Estamos começando agora. Nossa, assim, não perca a segunda aula. Segunda aula vai ser muito importante, que nós vamos começar obrigado, Jace, mas nós vamos começar a colocar maior conhecimento junto desse entendimento que vocês tiveram aqui até agora, tá certo? Não perca a próxima aula, agradeço profundamente a vocês, a tutora. Tutora, terminamos aí um pouquinho mais cedo hoje, vou liberar o pessoal, terminamos as 60 perguntas, 60 respostas, 60 exemplos, o pessoal está de parabéns, deu tudo certo. Agradeço, boa noite, Jace. Fiquem com Deus aí, um abração para vocês, tá, gente? Obrigado. Obrigada, professor.